Boa tarde a todas e a todas. É um prazer estar aqui com algumas pessoas que a gente conheceu nesse momento histórico, que foi muito importante, né? Eu só antes gostaria de colocar um pouco que, para mim, eu era da equipe que antes se chamava Shopping Boys, mas tinha várias girls juntas. Não, porque hoje a gente já teria brigado. Na época a gente não ligava por essas questões, porque a gente queria era participar dessas discussões, e acho que foi uma grande experiência para quem pôde participar. Eu entrei como estagiária no CEPAM, então, como ele fazia vários de planejamento, era quem fazia tudo à mão e copiava e contava, digito com a calculadora, né, sem o computador. E trabalhei com várias iniciativas. Mas hoje eu vou estar tratando aqui de um tema que até nós gostamos muito, porque a gente aprendeu muito com a Fundação Konrad Adenauer, com a lógica de consórcios, e até foi objeto tanto do Zé Mário como minha de dissertação de mestrado. Hoje não é o tema que eu trabalho tanto, mas que eu sempre tenho muito carinho de tratar sobre consórcios intermunicipais, né? Porque eu acho que a gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo, né? O vizinho pode ser sempre um parceiro nessa história. Eu fiz um pouco uma retrospectiva, até que a Mariana e o Ike acabaram falando um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que contextualizar esse momento histórico de redemocratização. Mas eu queria falar de um aspecto da redemocratização, era do escutar do município, né? Porque eu acho que aqui a gente veio como ex-técnico do CEPAM, mas pelo escutar do município. Tinha um movimento, já na década de 70, de vários prefeitos, né? Todo mundo aqui estudou Lages, Boa Esperança, Guaçuí, Piracicaba, que eram municípios da década de 70 que inovaram e queriam influenciar nas novas gestões e administrações municipais, né? Então, acho que a força do povo, para quem é recente, não leu, mas eu acho que até hoje, eu estou relendo para a minha tese agora do doutorado, ele é muito rico nas discussões, temas que hoje que a gente está discutindo. Hoje eu estou discutindo no doutorado, política de creche, descentralização, norma federal, mas que já vinha dessa época, da década de 70, desses prefeitos influenciando a agenda local de desenvolvimento, pensando desenvolvimento amplo, né? Não só desenvolvimento, mas econômico e social. E eu queria lembrar que também era uma época, além da gente estar saindo da ditadura, a gente tinha alta inflação, que são discussões que parece que não, mas elas são muito importantes. Alto desemprego, né? Discutindo a alta demanda por serviços sociais. Então, esse governo vem frente a num processo de redemocratização, mas mais do que de redemocratização, onde todo o governo tem ouvido para todas as demandas sociais que são colocadas. E uma discussão, eu acho que o Ike e a Mariana falaram bastante, sobre a importância do planejamento, né? A gente, até a década de 70, a gente tinha ainda os planejamentos muito centralizados, aqueles planos, né? De que era feito no gabinete ou em Brasília e tudo mais. Uma discussão não, de que nós temos que participar disso. Então, aquele livro Planejamento Sim e Não, do Ita, que todo mundo lia também na época, porque nós temos que ouvir a pessoa que está mais próxima da população, como é que isso se dá. Então, eu queria só retomar um pouco disso, para retomar esse conceito. Acho que o Ike contou a história. É bom que a gente fica sabendo de outras partes que a gente não sabia, né? Para entrar com a discussão de descentralização, municipalização, participação. E eu acho que a questão da democracia e de justiça, eu acho que é muito forte, que faz a diferença da gestão que a gente teve, né? Eu não achei todas, porque agora não tem mais biblioteca do CEPAM, foi jogado fora as coisas, mas graças ao Fernando e o Google, eu consegui, não todos os 12, mas tinham 12 batalhas. Eu acho que isso faz uma diferença para a gente até pensar os consórcios, porque vários deles eles vêm dessa discussão das batalhas do governo Montoro. Mas quem tiver as outras pode me mandar depois por e-mail, porque eu fiquei procurando, mandando e-mail para ver quem tinha, que era de alimentação, né? Então,
A gente trabalhou muito intensamente nas discussões dos consórcios de alimentação, da descentralização da merenda escolar. O CEPAM foi muito forte nessa discussão, mas também na discussão do transporte, né? Acho que já foi falado pelo Zé Mário aqui, da questão de meio ambiente, da questão da democracia, da questão da criança, gente. Várias questões que são postas na época do governo Montoro na política da criança, ela vai influenciar não só a Constituinte, mas vai influenciar a ação do Mário Covas na Prefeitura de São Paulo, depois a influência do ECA e outras ações, né? Democracia e participação, a gente já falou aqui da saúde, mas eu queria lembrar algumas outras, que é de tecnologia, né? Que a gente às vezes esquece, mas foi num momento que a gente quase não tinha computador. E um dos consórcios que eu vou mostrar é um de tecnologia, de tentar informatizar, porque hoje todo mundo tem um computadorzinho na mesa e ainda briga quando não tem, né? Mas a gente não tinha para fazer IPTU e ISS. Então, vão surgir consórcios com essa discussão, né? De energia. Tem dois de transporte, não sei porque, acho que eu pulei um. Não, agora eu não lembro as outras, porque a gente estava atrás e eu não via. E, como foi falado pela Mariana, o município não era ainda considerado um ente. Ele estava, né? Tudo são fotos que eu arranjei da época, né? Essa daí é do dirigente municipal do livro, daquela revista que tinha. O município ele estava, vamos dizer assim, pressionado pela ação do Estado e pela ação da União, com pouca autonomia para poder colocar. E acho que quando surge o governo Montoro, ele acaba fazendo, do jeito que a Mariana colocou, Eduíque, uma reforma, né, administrativa e política para discutir a implementação de políticas públicas. Né, acho que foi a primeira, depois da reforma gerencial que a gente teve colocada, é a segunda reforma que a gente tem, se a gente pensar político, administrativa mais ampla. Só que a gente hoje só fala do Bresser, né? Quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu falei, ops, acho que a gente precisava retomar essa história, porque ela vai influenciar a Constituinte, a Constituição, diversas leis e questões até da reforma. E eu trouxe o conceito da subsidiariedade, porque eu acho que ela foi muito importante na época do governo Montoro. Eu lembrei, porque agora eu estou lendo, como agora eu sou estudante, eu estou lendo textos dessa época do princípio da subsidiariedade, várias questões. E um dos textos muito importantes que orientou várias ações de consórcio foi um evento que a Fundação Konrad Adenauer ela fez no CEPAM, né, na década de 80, com o Dr. Chopin e várias pessoas, mas que trouxe o debate da subsidiariedade. É a gente deixar para fazer no município, a comunidade vai fazer aquilo que ela pode, senão o que ela que não pode vai ser o município que vai fazer, o que ela não pode a microrregião, e assim por diante, o papel do Estado. Né? Então, teve uma influência muito grande sobre isso, como os 42 escritórios regionais também influenciaram a questão das políticas públicas que foram sendo realizadas nesse período. Porque os escritórios, né, eles tinham um papel de apoio, né, acho que o Ike e a Mariana já colocaram um pouco, tanto do CAN, do CON, do CAI, tinha um papel mais de ouvir a comunidade, mas mais do que isso, era também um instrumento para fazer viabilizar algumas ações que os próprios prefeitos colocavam. E muitas vezes as ações não eram só na questão orçamentária. Muitas vezes o consórcio até surge como uma alternativa, porque eram problemas coletivos que muitas vezes eu precisava me organizar de forma estruturada para apoiar a implementação de um consórcio. E os escritórios regionais fizeram vários apoios nisso. Esses textos dos planos municipais da Mariana são escritórios regionais que depois formaram consórcios. Por exemplo, do Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico virou um consórcio de desenvolvimento turístico, que a gente chamava de Fundo do Vale, que agora não pode chamar, a gente chama de Vale Histórico, mas que é da mesma região, pensando uma alternativa de desenvolvimento.
e vem numa discussão que hoje a gente chama de coordenação horizontal, né? Os consórcios, né? Não sei se todo mundo sabe, coordenação vertical, que hoje todo mundo fala, coordenação vertical e horizontal, a gente não usava esses termos na época, a gente dizia parceria. Precisa fazer parceria, vamos juntar, vamos fazer. São terminologias que hoje a gente usa, mas que vinha o conceito específico dessa época da gente trabalhar em conjunto com aquele município e para aquele município. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem do trabalho coletivo. Então, os consórcios eles surgem como um instrumento um pouco para viabilizar essas políticas e inovar, muitas vezes, coisas que o prefeito achava. Eu lembro que eu ajudei a formar um consórcio que era de preservação de área de várzea. Eu falava, gente do céu, todas lindas, elegantes, técnicas do CEPAM, formadas na GV, maravilhosas, de salto, indo para a região de Araçatuba, andando em região de várzea, porque tinha uns prefeitos que queriam fazer agricultura naquela região. E nós, com agrônomo sacaneando, né? Fazia a gente pular. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo nessa região? Não, mas é assim, eram questões que para os prefeitos era importante e se tinha a possibilidade de ouvir aquilo que se tinha colocado. Então, acho que o grande mérito do governo Montoro é ouvir as ideias mais loucas impossíveis que se surgiam. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nesse aqui, eu trabalhei do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo. Eu fui nos lugares e falava, gente, isso aqui não vai virar turismo nunca. Aí os prefeitos falavam, não, a senhora não conhece. Vamos andar naquelas cachoeiras. E você vai andar e você fala, putz, esse lugar tem um potencial mesmo. Mas não é que pode ser uma alternativa de desenvolvimento, essa discussão? Então, eu acho que era de inovar a partir da escuta dos municípios. Então, surgem consórcios de infraestrutura, de fazer aqueles blocos, né? A gente que é de cidade falava fazer bloco para asfaltar a cidade, né? Consórcios discutindo a questão do turismo, consórcios de saúde, de meio ambiente, preservar o rio, várias iniciativas para isso e sempre muito inovadoras nesse processo. Acho que uma das coisas importantes também que foi promovido nessa época do CEPAM e do governo Montoro, eu acho que foi a disseminação de experiências. Também eu estou vendo a Silvia aqui. Eu acho tanto a Recém como a Revista do Interior, ela era um instrumento para a gente debater inovação. Muitas delas eram viabilizadas por consórcio porque transcendiam o território local, né? Mas elas eram um instrumento da gente criar. E muitas vezes a gente não tinha soluções técnicas, jurídicas para aquela demanda dos prefeitos. Pode falar, Silvia. Pode. Pode, já que eu falei, né? É que a questão dos consórcios, você estava mostrando como o município, na verdade, que eu acho também é uma grande coisa do governo Montoro, do ideário Montoro, né? Que é a questão do município como ator principal, ator de destaque. Porque essa história do consórcio, que também foi uma história, eu posso falar porque está na minha tese, então ela é verdadeira, eu fui buscar. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Matão começou lá a alimentação e a vaca mecânica, como sobrava a questão das coisas que a vaca mecânica produzia, que era um equipamento, na verdade, né? Vaca mecânica, para quem não sabe, é um equipamento que, a partir do leite da soja, hoje todo mundo toma leite de soja, naquela época ninguém tomava e tudo mais. Você produzia, a partir da soja, o leite de soja. Então, mas para resumir muito, Matão começou a trocar coisas e serviços com os municípios da região, porque a sobra do que vinha da máquina de soja era dada, então eles começaram a se reunir e começaram a trocar serviços. E aí eles perguntaram ao CEPAM como que eles poderiam fazer para fazer essa relação viabilizada, inclusive juridicamente. E a resposta do CEPAM foi: não há jeito. Então, o consórcio saiu daí porque o Montoro disse o seguinte: não há jeito não, vai ter que ter um jeito de viabilizar o consórcio. Então, a gênese do consórcio para o CEPAM, na verdade, está aí. Os municípios
começaram a se encontrar, quando se encontram, começam a ter ideias, né? E aí eles simplesmente disseram ao CEPAM, que era o órgão técnico do governo, olha, tem que dar um jeito. Então a ideia de consórcio veio dessa necessidade. Eu acho que é até interessante a gente lembrar que a questão da cooperação intermunicipal ela já existia na Constituição Estadual desde 1891. Então, a equipe do CEPAM foi buscar solução para essas questões na Espanha, na Itália, e depois contou muito com o apoio também das discussões sobre a experiência alemã, que era de como é que a gente pode trabalhar conjuntamente. Mas ela vem dessas discussões. Pode falar, lógico. Falou da Alemanha. É interessante porque na década de 80, 84, 85, o Montoro falou tem que dar certo. Em 95, nós fizemos um seminário no CEPAM com o prefeito regional de Rems-Murr-Kreis, de um Landkreis da Alemanha, chamava Subsidiariedade e Fortalecimento do Poder Local. 85, 95, a lei dos Chopin Tavares de Lima, Eurico Andrade Acevedo, Franco Montoro, todos presentes lá, precisamos de uma lei para regular os consórcios. Em 2005, sai a lei dos consórcios públicos. 85, 95, 2005, nós estamos em 2015. É uma construção federativa árdua. A gente falava, a democracia, o Estado de Direito, as estruturas não são coisas simples de construir, né? É uma batalha longa, mas é a mesma tese da subsidiariedade, é a mesma tese da cooperação intermunicipal, é a mesma tese da descentralização que está presente até hoje. Claro que, falando um pouco, hoje os municípios têm clareza de que é impossível atuar isoladamente mais do que antes, mas com a crise financeira, econômica, etc. Então, se não houvesse essa raiz e essa seiva fluindo, a gente hoje estaria na estaca zero. Eu acho que é, inclusive, um ponto de partida, um momento fortíssimo para se estimular de novo esse conceito dos consórcios aqui. Eu acho que também tem uma coisa, não sei se eu pus ou não nessa apresentação, de que era uma alternativa. Sempre foi discutido o consórcio como uma estratégia para promover o desenvolvimento, não a única. Tanto é que muitas pessoas continuaram fazendo aquilo que a gente chamava de pacto, que era o consórcio propriamente dito, mas que eu não formalizava, eu não precisava institucionalizar e tomar forma jurídica como consórcio, como associação civil sem fins lucrativos na época, agora sem fins econômicos e agora consórcio público, mas era visto como uma alternativa para determinado serviço. Se eu vou fazer uma estrada, consertar uma estrada, por exemplo, eu não precisava, às vezes, formalizar como consórcio. O Elvio poderia entrar com as máquinas, eu entro com as pedras e alguém entra com o pessoal. Eu não precisava institucionalizar como associação. Agora, se era uma atividade permanente, que ia ter continuidade, como era o serviço de saúde, que vários consórcios dessa época surgem na discussão de saúde, ele acaba institucionalizando, ou para venda de serviços, como Matão e tudo mais. Tá? Então, ele foi pensado como um instrumento para a solução de questões locais que surgiam dos prefeitos. Muitas delas surgiram nos próprios escritórios regionais de governo, a partir das discussões com os prefeitos nos CANs. Tá? Então, era uma forma que a gente hoje chamaria de cooperação federativa, sendo que o Estado era extremamente presente de trabalhar junto, coordenando e evitando sobreposição de funções. A gente ouve esse discurso até hoje, né? Se a gente pensar na administração pública, mas com uma lógica de não competitividade, de não competição, né? Eu acho que essa é a diferença, é escutar, trabalhar com e numa forma cooperativa. Então, acho que eu já coloquei. Queria só reforçar um trabalho da Ana Tereza. Na década de 60, no estado de São Paulo, já tinha um consórcio de promoção social. Né? Foi usado como instrumento para nortear essa discussão que a gente teve também. Então, eu acho que a equipe do CEPAM que trabalhou com isso, o Evaldo, Arnaldo e companhia
João e outras pessoas, tinham um trabalho muito grande de disseminar as diretrizes para a formação dos consórcios. Quase todos tinham no seu estatuto a lógica de desenvolvimento socioeconômico, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, o CEPAM disponibilizava, tipo, que hoje um monte de gente critica e que eu acho ótimo, a gente vive discutindo, até a gente sai do CEPAM, que sempre tem uns manuaizinhos, porque eu acho que manual é para você olhar, se inspirar e modificar, né? Mas a lógica que vinha era de desenvolvimento socioeconômico. Então, vários consórcios trabalham com a lógica de desenvolvimento socioeconômico e para promover essa discussão de inovação, ideias e tudo mais. Então, sempre com uma lógica de racionalização do recurso. Se a gente olhar, a gente falaria hoje com eficiência, eficácia, como o Ike falou, né? Mas tinha essa lógica de como é que eu racionalizo esses recursos. Se eu fizer eu lembro que eu fiz análise de custo-benefício de alguns consórcios na época, vale a pena eu ter determinados serviços ou não? Né? Hoje, talvez a gente repensaria alguns que existiram na época, né? Por exemplo, vaca mecânica. A gente não pensou na época se deveria ser economicamente viável, mas alguns consórcios, eu lembro que de saúde, a gente fez análise para ver se valeria a pena ter uma clínica de especialidade num local ou não, aonde ele ficaria, se fica no município polo, se não fica, que depois Minas Gerais se inspirou e acabou até discutindo que talvez não deveria ter tudo no município polo, a partir da experiência de São Paulo, que era bom a gente circular e pensar essa questão regional de uma outra forma para ver. Mas tinha uma lógica de racionalização dos recursos, organização também da força política regional. Quando você tinha um consórcio, os prefeitos vinham de outra forma falar com os secretários. Isso é até hoje. Vários consórcios da década de 80, eles permanecem até hoje. Os que eu trouxe aqui hoje como modelo, para a gente mostrar um pouquinho, eles vêm até hoje, e você procurar um secretário de forma colegiada é diferente de você vir sozinho. Borborema, aqui, desse tamanho, é diferente dele vir de forma consorciada. Ou Barbosa, Glicério, Luisiânia virem de uma forma quando vem no consórcio da microrregião de Penápolis e assim por diante. Tá? Então, era sempre com uma lógica de busca regional. Então, era uma alternativa que era considerada a mais adequada, foi pensada, simples, desburocratizada, era a forma de associação civil sem fins lucrativos. Né? É um arranjo que pensava, na época, a participação de entes apenas da mesma esfera, apesar de que alguns consórcios, em função da participação do Estado, que o Estado tinha naquela região, os consórcios já foram formalizados com uma lógica ou de ter iniciativa privada, como o consórcio de Piracicaba, ou consórcios outros foram pensados com a participação do próprio Estado, que seria hoje o modelo que a gente tem de consórcio público pensado. Tá? Então, ele tinha uma estrutura de ter um conselho de prefeitos, um conselho fiscal, uma secretaria executiva, tinha estatuto, CNPJ, e cada consórcio tinha um modelo de financiamento distinto a partir da sua realidade. Então, alguns consórcios, a contribuição era proporcional à população, né? Outros consórcios era proporcional à utilização de serviços, outros era uma mescla entre utilizar e proporcional à utilização. Então, era variado de acordo com a realidade daquele município e tudo mais. Então, a gente teve consórcios de várias áreas, de obra, serviços, infraestrutura, né? E hoje a gente diz que o consórcio hoje a gente chamaria de um arranjo de parceria público-privado, se a gente pensar, ou público-público, se a gente estivesse pensando nos novos arranjos organizacionais. Eu trouxe alguns dos consórcios que surgiram naquela época,
para a gente ver o tipo de demanda que surge e como é que ele acabou se transformando no decorrer do tempo. Eu acho que a grande questão dos consórcios que sobrevivem da década de 80 para cá é o poder de inovar, né? E eu acho que a gente inova quando a gente continua escutando o que os prefeitos têm, que demanda tem, assim por diante. Então, um dos que eu trouxe foi o consórcio da região de Franca, né, dos municípios da Alta Mogiana, o Coman, que eu não sei se vocês lembram, mas ele foi usou uma fazenda pública para a produção de alimentos para merenda escolar. Ele começa surgindo dessa discussão, mas ele também faz artefatos de cimento para urbanização de algumas áreas, faz trabalhos de merenda escolar e várias outras ações, né? Foi uma das primeiras fazendas do estado onde a produção foi utilizada para merenda escolar. Ela estava associada, gente, eu acho que essa é uma questão importante, ao processo de descentralização da merenda escolar que foi na época. Então, o consórcio ele não surge do além, ele está sempre conectado à agenda maior do governo que eu mostrei para vocês. Uma das batalhas era a alimentação, uma das batalhas foi a questão da descentralização da merenda, era romper o cartel de empresas privadas, que eram pouquíssimas no estado, muitas merendas vencidas, não in natura, com uma discussão que hoje está super presente, super moderna, que é discutir alimentação saudável, a produção mais perto do cidadão, a gente evitar o deslocamento da compra dos produtos e tudo mais, né? Então, o Coman fez um plano regional de desenvolvimento, tudo mais nisso. Outro que eu trouxe para a gente ver a diversidade que a gente tinha na época foi de exploração de pedreira. Era uma pedreira do estado, na região de Jales, que foi utilizada para ser utilizada para as questões próprias de interesse local. O estado deu. Esse consórcio é do meu coração, o CIVAP, é o consórcio da região do Vale do Paranapanema, que hoje a oficina municipal está trabalhando com eles, né? Que começou com um levantamento pedológico para fazer um diagnóstico do meio, onde empresários, pessoal da universidade e os prefeitos queriam pensar o desenvolvimento. Ele surge dessa discussão e hoje é um consórcio extremamente ativo, que tem atuação na área de saúde, tem farmácia de manipulação, cuida de hospital regional, tem SAMU, tem eu pus a farmácia ali, a sede do consórcio, aquela parte da frente, e várias ações de questões ambientais e tudo mais. Outro que também eu acho muito enigmático é o CONDERG da região de São João da Boa Vista, que ele surge por uma questão de informática, na época, né? Era de como é que eu informatizo os municípios. E, a partir dessa discussão, tudo mais, eles tinham esse hospital que era tinha uma parceria da área da promoção social com alguns municípios, e eles assumem. Hoje, a Unicamp atende de forma eletrônica para quem quiser fazer residência de oftalmo, ortopedia, tudo mais. Você, seja da Unicamp ou da USP de Ribeirão, você tem que fazer residência nesse hospital. E é tudo... as operações são... Como é que chama quando ela é filmada? E o professor da universidade acompanha e tudo mais. Foi para uma área de assistência e tudo mais. Outro consórcio, eu trouxe o de Penápolis, de informatização, né? Se a gente olhar os equipamentos, para quem é novo, não sabe, mas cada equipamento para informatização era quase esta mesa, o Cobra, não sei das quantas, que o Brás me falou que é esse equipamento, que não está funcionando. Aqueles equipamentos que eram enormes, que foi a possibilidade que os municípios tiveram de organizar suas bases territoriais, fazer suas estratégias para cobrar IPTU, cobrar ISS. Tá? Outros também, na época, a gente não tinha ainda municipalizado a saúde, nem tinham as ações integradas de saúde. Estavam começando a discussão, a integração, a ação integrada de saúde, ela vem
no governo Quércia, mas tinha toda a discussão da área de saúde já colocada. Então, Penápolis foi um dos primeiros municípios a municipalizar a área da saúde e que acabou criando o Consórcio Intermunicipal de Saúde para reorganizar os serviços nessa área também. Como resultados, a gente tinha em 1988, um ano depois de formar, a Escola de Sociologia e Política fez um estudo de como é que estavam os consórcios. A gente tinha 68 na época, com várias temáticas que vão de educação, alimentação. Eu trouxe algumas iniciativas, preservação de estrada, construção de pontes, utilização de várzea, para a gente ver de apicultura do vale. Eu acho que eu tinha colocado um pouco dos objetivos, outras questões, mas eu só queria colocar um pouquinho, para finalizar, que esse processo de cooperação intergovernamental, horizontal, dos consórcios ou outros arranjos, é um processo que leva tempo. Como o Zé Mário colocou, a gente começou essas discussões na década de 80 e, mesmo agora, a gente tem várias fragilidades de trabalhar de forma cooperada entre municípios, principalmente de partidos. Acho que o Ike colocou, que eu acho que é para a gente debater para frente, nesse processo de descentralização. A gente continua tendo problemas que transcendem a esfera de um único município, mas trabalhar de forma cooperada continua ainda sendo um desafio, leva tempo e tem que ter disposição política. Eu acho que o que fez a diferença no governo Montoro é a vontade de fazer. E eu acho que juntar muita gente nova. Eu acho que a gente tem que renovar esse Estado, pôr uma moçada bem assim, nova, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Que é você acreditar no novo, ir atrás, né? A gente viaja. Eu até hoje gosto muito de viajar para o interior, né? Acho que a gente aprende muito, mas eu acho que é a gente investir numa moçada e arriscar, e não ter medo de errar. Eu acho que esse que era a grande contribuição do Montoro nessa linha de participação. Obrigada.